Oi, tudo bem? Eu sou Eli e hoje eu te convido para uma viagem na maionese. Mas antes de a gente começar, uma viagem na maionese, quando uma pessoa está viajando na maionese, ela está falando coisas muito loucas, muito diferentes, muito uau. E é hoje que nós vamos fazer essa nossa viagem na maionese. Hum? E isso daqui é maionese. Mas antes de a gente começar a falar sobre isso, eu quero a sua atenção para uma coisa. Eu preciso que você se inscreva neste canal, se você ainda não estiver inscrito ou inscrita, e também, se possível, deixe o seu comentário. O seu comentário é especialmente importante para este canal crescer, porque o YouTube é uma pessoa com muita fome e ele precisa comer comentários. Então, quando você comenta nos meus vídeos, isto sinaliza para o YouTube que meus vídeos são interessantes para pessoas como você. E assim, outros estudantes podem ver também os nossos vídeos de português. Mas como eu disse, hoje é sexta-feira, é um dia específico para a gente trabalhar vocabulário e nós vamos fazer uma viagem na maionese. Mas maionese é um tipo de comida que normalmente a gente come nos pratos principais e na sobremesa normalmente não tem a maionese. A sobremesa, como você provavelmente sabe, são sempre doces. E é uma coisa que a gente come depois de toda a comida principal. Então, na refeição comum, você vai ter a entrada, o prato principal, depois a sobremesa. Isso de uma maneira bem simplificada, porque eu não sou chique. E a sobremesa que nós estamos vendo nesta fotografia é o sonho, que é uma sobremesa muito típica aqui do Brasil. Eu acho que são sonhos, me parecem muito com sonhos. Se você falar espanhol, sobremesa não é a mesma coisa, tá? Aqui no Brasil, inclusive, nós comemos a sobremesa que está sobre a mesa. E quando os estudantes aqui no Brasil estudam inglês, a primeira frase que a gente aprende é: o livro está sobre a mesa. E sobre significa em cima, tocando. Está em cima da mesa. E anote isso porque vai ser importante. Sobre a mesa é correto, mas parece um pouco grande demais, porque dizer o livro está sobre a mesa, muita palavra. É mais fácil dizer que o livro está na mesa. E na é a combinação da preposição, aliás, uma só, em, com o artigo a. Então, na mesa, no escritório, no carro. E aí você pensa, então isso significa que se eu eu estou comendo na mesa? Não necessariamente. Quando a gente fala que alguém está sentado na mesa, é como esta moça da fotografia. Ela está literalmente em cima da mesa. Se você quiser dizer que você está sentado ou sentada ao redor da mesa, sozinho ou sozinha ou com outras pessoas, aí você vai dizer que você está sentado à mesa. Então a comida está na mesa e você está à mesa. Esperamos que seja essa a ordem. Mas, claro, nem todos os brasileiros observam essa diferença. Então, os brasileiros vão dizer: eu estou aqui na mesa comendo tranquilo. O sentido é estar à mesa. Então, eu disse que era uma viagem, gente. E hoje a viagem toda na maionese é com a palavra mesa. Mas, se a gente diz que na mesa é em cima, quando essas pessoas estão aí nessa posição, como se diz? Eu vou te dar um segundo. A gente diz que essas pessoas estão debaixo da mesa. Então, elas estão debaixo da mesa, ou será que elas estão debaixo da mesa? Uma coisa que você provavelmente vai ver é que não tem diferença de pronúncia. Debaixo e debaixo tem exatamente a mesma pronúncia. Na escrita é que muda. E isso não vai ser um grande problema para você, porque eu acho que você não vai escrever muito português, mas eu sei que entre os meus alunos tem muitos acadêmicos, muitos escritores,
e pessoas que precisam rotineiramente escrever em português. Então anota aí. Tem uma diferença de sentido entre as duas, tecnicamente. Mas antes, um pouquinho de memória, porque eu sou nostálgico, eu não sou tão velho assim, é assim. Eu tenho 38 anos, mas eu já tenho idade suficiente para dizer, ai, no meu tempo tinha um programa muito bom. E tinha um programa na década de 90 que se chamava Sai de Baixo. E a ideia de Sai de Baixo era porque tinha uma pessoa que caía lá de cima e ela, pum, caía em quem estava lá embaixo. Então, ela tinha que sair de baixo. Esse de baixo separado é o contrário de cima. Então, quando a gente tem a ideia de posição de cima e de baixo, a gente se escreve separado. Agora, se a gente está usando como ele está embaixo da mesa, ele está debaixo da mesa, pode também dizer assim. É tudo junto. Aí você me pergunta, tá, mas professor Eli, meu amigo, meu colega, meu chapa, isso é realmente importante? Não. Na conversa vai ser tudo a mesma pronúncia, então é por isso que nós confundimos quase sempre qual dos dois nós temos que escrever. Então, de baixo e de baixo, ambos estão corretos, só muda a situação em que você vai escrevê-los. Mas o sentido é basicamente o mesmo. Agora que nós estamos falando de baixo e de baixo, tem uma expressão em inglês que significa fazer as coisas por debaixo da mesa, né? Que é fazer as coisas de uma maneira clandestina, para outras pessoas não verem, para outras pessoas não saberem. Como muitos políticos aqui do nosso país fazem coisas por debaixo da mesa ou por baixo da mesa. Essa expressão não é comum no português daqui do Brasil. Acredito que também não seja comum em Portugal. Se você disser que alguém fez algo por debaixo da mesa, a reação dos brasileiros provavelmente vai ser essa. O quê? Como? Porque aqui no Brasil, tradicionalmente as mesas têm um pano. Então, a gente diz que é por baixo dos panos. Então, ali por baixo dos panos da mesa. E esse tecido, essa toalha, nós podemos dizer também que é um pano um pouco grande. Então, em vez de dizer por debaixo da mesa, para dizer uma coisa clandestina, você vai dizer que é por debaixo dos panos. Como a ajuda que algumas pessoas mais ricas aqui no Brasil dão para as instituições aceitarem os seus filhos. Então, essas instituições normalmente são muito sérias, muito importantes e não aceitam qualquer estudante naquela escola. Mas os pais vão lá, pagam e aí o filho passa. Inclusive, essa situação a gente diz que é papai pagou, filho passou. Ou PPFP. Ou então PP, papai pagou. A gente já sabe disso. Aí você me diz, tá, Eliakim, então até aqui, tudo que a gente tem falado tem a ver com mesa, né? Inclusive você pode até escrever no caderno a palavra mesa. Olha que lindo que eu escrevi. Você não viu a minha letra. E fazer as ligações, porque são todas expressões interessantes. Mas antes de continuar as expressões, eu tenho um pouquinho de gramática para você. Essa daqui é a expressão correta. Que é a terminação ada. Esse sufixo pode ser adicionado a qualquer palavra, a qualquer substantivo, geralmente, e isso dá um sentido de um golpe ou de uma ação rápida com aquilo. Então, vou dar um exemplo aqui. O dedo, que é este daqui, e a dedada. Pum, au! Eu dei uma dedada no meu olho. Espero que nunca. Mas já aconteceu de eu ir coçar e, pum, dar uma dedada no meu olho porque eu não medi as forças. Os jogadores de futebol, né, quando eles estão jogando ali com a bola, joga a bola aqui e, pum, dá uma cabeçada na bola. Ou seja, dá um golpe de cabeça. E o olho, a gente pode dizer olhada, ou dar uma olhada. É um pouco como a ideia do francês, literalmente golpe de olho, ou na minha pronúncia muito ruim do francês, coup d'œil, eu acho que é assim. E então, dar uma olhada não é, pum, dar um golpe com o olho. Não, não, não. Significa olhar brevemente, olhar rapidamente. Então, dar uma olhada. Pensar, dar uma pensada. Aí, às vezes,
eu falo isso com os meus amigos. Eu não vou pensar profundamente sobre alguma coisa, mas eu vou dar uma pensada no assunto. Depois eu dou uma resposta. A gente tem a mesa, a nossa querida mesa, que é uma... A gente pega uma mesa e pum, dá um golpe de mesa, uma mesada. E temos a palavra mês, o mês, como janeiro, fevereiro, março, abril, com a terminação, então nós temos mesada. Será que é um golpe de mês? Eu tenho uma pergunta para você. Mas tudo isso que eu falei, normalmente é usado com o verbo dar. Agora eu tenho uma pergunta para você. Você acha que uma mesada é mais ou menos isso que vai acontecer aqui nesse vídeo? Tipo, imagine que é uma mesa, pá! Será que é um golpe de mesa? Ou será que é dinheiro que se recebe todos os meses e que normalmente os pais dão para os filhos, para que os filhos possam gastar e aprender a usar o próprio dinheiro? Deu uma resposta longa, né? Ah, e a resposta correta, claro, não é essa. Essa daqui, na verdade, é uma imagem falsa. Isso não é verdadeira, é uma imagem de inteligência artificial. Mas quando eu pedi para ela representar uma mesada literal, essa é uma mesada literal. A pessoa pega uma mesa e, pum, quebra a mesa na cabeça de outra. Mas a mesada, na verdade, é o dinheiro que se recebe todo mês. Eu, por exemplo, não recebia mesada, porque meus pais não tinham como na época. Mas o meu sobrinho recebe uma mesada. A minha irmã dá um dinheiro, né? O meu cunhado, minha irmã e meu cunhado, dá um dinheiro todo mês para o meu sobrinho, e o meu sobrinho usa esse dinheiro para comprar as coisas necessárias. Eu também tive uma colega que era casada, ainda é casada na verdade, e ela trabalhava como médica e ganhava um bom salário. Mas o marido dela ganhava um salário maior. Então ela dizia: não, eu não gasto meu dinheiro na casa. O meu marido gasta. O meu dinheiro que eu tenho é para gastar com outras coisas. Então o meu marido me dá uma mesada. Era a coisa mais correta? Não sei, eu não estou aqui para julgar. Mas a mesada pode ser dada para uma criança ou para um adulto, vai depender da situação. E agora, era tudo o que eu tinha para falar sobre mesa nessa nossa viagem aqui da maionese. Espero que você tenha gostado. Deixe os seus comentários, não se esqueça. Se inscreva no canal e deixe os seus comentários, porque isso ajuda bastante o professor aqui a continuar trazendo essas aulas de vocabulário e de gramática para outros estudantes também. Agora é a sua vez. Deixe um comentário com alguma das palavras que você aprendeu hoje e a gente se vê na próxima. Eu sou o Eli, o seu professor de português.